Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a nossa investigação vai entrar num território que, olha, para quem nos acompanha e atua na gestão pública, é muito familiar. Com certeza. Ou mesmo para quem simplesmente anda pelas ruas das nossas cidades. Vamos imaginar a seguinte situação. Aquela rua que vive numa eterna e frustrante operação tapa-buraco. É o cenário clássico. A chuva vem, leva o remendo embora. A cratera abre de novo. E abre muito maior do que antes, né? Exatamente, maior do que antes. E a prefeitura fica ali, de mãos atadas. Fica completamente refém de contratos de terceirização que demoram a sair. Pois é. Refém do custo elevadíssimo daquele metro quadrado do asfalto, o famoso CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado a quente. Isso, a massa asfáltica padrão. Que é ótima, de alta qualidade, mas custa uma verdadeira fortuna quando a administração pública depende só de comprar de terceiros a cada nova emergência. Fica enxugando gelo. É enxugar gelo total, e é justamente para romper esse ciclo vicioso que a gente estruturou a nossa análise de hoje. O tema central do nosso mergulho é autossuficiência em pavimentação urbana. Vamos entender como estruturar um parque de máquinas próprio que, quando feito com inteligência e planejamento rigoroso, deixa de ser visto como um simples gasto pesado no orçamento. E passa a ser inteligência administrativa, né? Exato. Passa a ser uma estratégia vital de capacidade de entrega. E para guiar nossa conversa de forma bem técnica, é super importante destacar que todo o fundamento desse nosso mergulho vem do excelente material jornalístico produzido pela equipe da Compras Municipais. Um material riquíssimo, por sinal. Sim, muito completo. A nossa missão aqui é pegar esse conteúdo e traduzir as regras do jogo para o dia a dia da engenharia pública, explorando desde o que diz a Constituição Federal, a nova legislação, até o papel estratégico da indústria nacional especializada nisso tudo. Isso aí. Então vamos destrinchar isso, porque a primeira coisa que salta aos olhos nos dados levantados por esses jornalistas é que o asfalto é muito mais do que um detalhe estético na cidade. Ele é, na verdade, um termômetro fortíssimo de boa gestão, certo? Com toda certeza. A pavimentação é o que a gente chama de vitrine da capacidade operacional de uma prefeitura. Não é só deixar a rua bonita para foto. Longe disso. Estamos falando de mobilidade urbana real. Pensa na segurança daquele transporte escolar que precisa buscar as crianças lá na zona rural ou na periferia em dias de chuva forte. Nossa, assim, atolar ônibus escolar é um pesadelo para qualquer gestão. Exato. E pensa também no escoamento eficiente da produção agrícola, que é o que efetivamente movimenta a economia local de milhares de municípios brasileiros. É a base de tudo. O estado da malha viária impacta de forma muito direta e imediata a percepção da população sobre a eficiência daquela administração. Mas aí surge aquela dúvida clássica, né? Que muito secretário de obras, controlador interno ou prefeito deve estar matutando agora. Qual? Se pavimentação é tão crucial e ao mesmo tempo tão complexo, por que a prefeitura simplesmente não terceiriza tudo? Passa o problema para frente. Isso. Passa o problema inteiro para uma empreiteira e elimina a dor de cabeça com manutenção de trator, contratação de operador, compra de insumo. Olha, essa é a reflexão central que a investigação da Compras Municipais traz para a gente. A terceirização integral é juridicamente perfeitamente legítima. Ninguém discute isso. Tá. Mas o dossiê aponta os gargalos severos e muitas vezes ocultos desse modelo. Quando o município terceiriza absolutamente tudo, ele fica dependente de ciclos licitatórios sucessivos. Que a gente sabe que demoram. Demoram muito. Uma licitação de recapeamento com todos aqueles prazos de recursos e impugnações pode levar meses para ser concluída. E a rua lá esburacada? Exato. Além disso, a prefeitura fica completamente vulnerável à oscilação dos preços dos insumos no mercado. Paga pela margem de lucro da empresa contratada, arca com os custos logísticos de trazer essa massa asfáltica de uma usina distante. Que às vezes esfria no caminho, né? Pois é. E o pior de tudo, perde a capacidade de dar respostas rápidas em situações emergenciais. Imagina, caiu uma tempestade no domingo e abriu uma valeta na avenida principal. Se não houver contrato vigente e com saldo, a cidade paralisa na segunda-feira. Fica dependendo do ritmo da burocracia e não da necessidade da rua. Perfeito. E é aqui que entra a bússola jurídica,
para dar segurança aos gestores. O que a lei diz sobre isso? A internalização da capacidade de pavimentação, ou seja, a prefeitura estruturar o seu próprio equipamento, tem um respaldo fortíssimo na Constituição Federal. A Constituição já prevê isso? Sim. Especificamente, a gente precisa olhar para o artigo 37, que trata do princípio da eficiência. Que é fazer mais e melhor com os recursos disponíveis. Exatamente. E também o artigo 70, que traz o princípio da economicidade. A fiscalização, os tribunais de contas e a própria gestão não podem mais olhar apenas para o preço unitário do contrato isolado. Tem que olhar o todo. Eles precisam avaliar o custo global desse sistema viário ao longo do tempo. O que nos leva diretamente para a nova legislação, que muda bastante a forma como a prefeitura vai às compras. Isso. O que é fascinante aqui é a forma como a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, aborda essa questão de frente. O famoso ciclo de vida. Exato. O artigo 11, inciso 1º dessa lei, introduz com muita força esse conceito de ciclo de vida do objeto. A administração pública agora é obrigada a avaliar o resultado mais vantajoso de uma compra, não apenas olhando para o CAPEX. E só para quem não está familiarizado com a sigla, o CAPEX é o Capital Expenditure, ou seja, o custo de aquisição da máquina, né? Aquele valor que está impresso ali na nota fiscal. Isso mesmo, o preço de vitrine, digamos assim. Agora a prefeitura tem que obrigatoriamente colocar na balança o OPEX, que é o Operational Expenditure. O custo de manter a máquina rodando. Exato, isso engloba os custos contínuos de operação, a manutenção preventiva e corretiva, o consumo de combustível, a facilidade de encontrar peças de reposição. Faz todo sentido. O gestor tem que cruzar esses dados com a durabilidade estimada do equipamento para entender o impacto orçamentário real ao longo de 5, 10 anos. Trazendo isso para o mundo real, para a mesa de quem elabora as licitações na prefeitura, a decisão de parar de terceirizar e começar a internalizar a pavimentação não pode ser um capricho. De jeito nenhum. Não pode ser uma intuição tipo, eu acho que sai mais barato. O material bate muito na tecla do ETP, o Estudo Técnico Preliminar. O famoso ETP. Me ajuda a aprofundar isso. O que exatamente faz com que um ETP seja considerado impecável para justificar uma compra milionária de maquinário? Excelente provocação. Um ETP impecável nesse contexto é aquele que substitui adjetivos por matemática pura. Matemática pura, gostei disso. O gestor precisa demonstrar financeiramente a viabilidade da internalização. Por exemplo, a prefeitura pega o histórico dos últimos 5 anos e demonstra que gasta, em média, 5 milhões de reais por ano apenas com operações emergenciais de tapa-buraco terceirizado. Pagando aquele valor altíssimo pelo metro quadrado do CBU que a gente comentou. Exato. Em seguida, o ETP calcula o custo de aquisição do maquinário próprio, digamos 4 milhões. Adiciona os custos anuais de manutenção, folha de pagamento dos operadores e compra de insumos. E a depreciação também entra, né? Sim, calcula a taxa de depreciação dessas máquinas em 10 anos. Se a matemática provar que o custo diluído do parque próprio resulta no metro quadrado de asfalto significativamente mais barato do que o modelo terceirizado, a conta fecha. Fica indiscutível. O ETP se torna o escudo do gestor perante o Tribunal de Contas. Ele prova que não é um gasto aventureiro, mas sim uma redução de custos estruturais. Sensacional. Na prática, então, estamos falando de transformar uma despesa que evapora com a primeira chuva num ativo que fica no patrimônio do município. Exatamente essa é a visão. Mas ouvindo você detalhar isso, fica muito claro que resolver o problema não é simplesmente ir lá assinar um cheque, comprar um trator amarelo e achar que a equipe da garagem está pronta para asfaltar a cidade inteira. Quem dera fosse simples assim. O material destaca a necessidade de construir um verdadeiro ecossistema. É o que o pessoal da engenharia chama de trem de pavimentação, né? A analogia do trem é perfeita para visualizar o processo, porque são vários vagões que precisam trabalhar numa sincronia absoluta. Se um descarrilar, para tudo. Exato. A autossuficiência não existe com a compra de equipamentos isolados e desconexos. O ETP precisa prever e justificar todo esse arranjo tecnológico.
E qual é a locomotiva desse PREM? O núcleo, o coração pulsante dessa operação, são as usinas de asfalto. Elas podem ser estacionárias, que são aquelas grandes estruturas montadas num local fixo, indicadas para municípios de grande porte, com demanda contínua e pesada. E para cidades menores? Aí entram as usinas móveis. As móveis são a grande sacada para cidades de médio porte ou para consórcios regionais, porque elas podem ser deslocadas para perto da frente de trabalho, reduzindo drasticamente o custo do frete. E evitando aquele problema gravíssimo da massa asfáltica esfriar no trajeto longo até a obra. Porque massa fria é sinônimo de asfalto quebradiço que vai esfarelar, jogando dinheiro público no ralo. Exatamente, a temperatura é crucial. E depois que essa massa sai fervendo da usina, ela vai para a pista. E aí entra um equipamento que as fontes detalham bem, que é a vibroacabadora de asfalto. Para quem não é da engenharia, a gente pode fazer uma analogia visual bem bacana aqui. Imagina um confeiteiro espalhando aquela cobertura quente num bolo com uma espátula larga para garantir que a superfície fique perfeitamente lisa. É a imagem perfeita. A vibroacabadora faz exatamente isso com a massa asfáltica. Ela distribui de forma uniforme, controla a espessura exata do projeto, garante o nivelamento e já faz uma pré-compactação inicial. E olha se a prefeitura resolve economizar justamente nessa máquina e usar um equipamento obsoleto. O asfalto já nasce condenado. Nasce cheio de ondulações que vão empoçar água e causar acidentes. Exato. E a composição desse trem não para por aí. Temos os espargidores de asfalto, que são os caminhões responsáveis por aplicar a emulsão de ligação, a famosa imprimação. Isso seria basicamente a cola, né? Exato, a cola que vai garantir a aderência perfeita entre a base de terra ou brita que já está na rua e a nova camada de asfalto que a acabadora vai colocar por cima. E se falhar nessa cola? Se houver falha na dosagem dessa etapa, a via inteira pode descolar como um tapete escorregadio. Nossa, um desastre. E teve um detalhe no material que chamou muita atenção durante a nossa análise. O destaque que eles dão para as extrusoras de guias e sarjetas. Sim, esse ponto é vital. Porque vamos colocar os pingos nos is. O maior inimigo mortal do asfalto não é o peso do caminhão de lixo passando todo dia, é a água. Com toda certeza, a água é o vilão número 1. Se a água da chuva infiltra na borda do asfalto, ele cede e esfarela. E as extrusoras permitem que a equipe molde as guias e sarjetas de concreto ali na hora, no próprio local da obra. Garantindo o escoamento perfeito da chuva. Fazer o asfalto novo e não fazer a sarjeta imediatamente é literalmente deixar o cofre da prefeitura aberto na rua. É rasgar o trabalho feito. Essa visão sistêmica que você descreveu é crucial para o sucesso da internalização. E para amarrar tudo isso, para garantir que esse maquinário pesado não pare no meio da rua, existe uma infraestrutura de apoio invisível. Que infraestrutura seria essa? Estamos falando dos comboios de abastecimento e lubrificação que fazem a manutenção e abastecem as máquinas no próprio canteiro de obras. Para a máquina não ter que ir para o posto. Exato, isso evita que a vibroacabadora perca horas de trabalho cruzando a cidade lentamente. Tem também os caminhões-pipa para controle de poeira e, fundamentalmente, os tanques para o armazenamento estratégico de combustíveis e emulsões lá no pátio da prefeitura. Mas espera aí. Ouvindo você listar tudo isso, usina, acabadora, espargidora, extrusora, comboio, me vem um cenário de pesadelo logístico na cabeça. É assustador no começo. Onde as prefeituras encontram todo esse ecossistema? Porque o risco que eu vejo é o município fazer um pregão para a usina e ganhar a marca X, fazer outro para a acabadora e ganhar a marca Y, e por aí vai. E no fim o gestor cria um verdadeiro... Um Frankenstein mecânico na garagem da prefeitura. Exatamente. Tecnologias que não conversam e uma manutenção que vira uma gincana de ligar para 5 assistências técnicas diferentes. Mas, por outro lado, se o prefeito tentar comprar o ecossistema inteiro de um único fabricante, ele não corre o risco de ser acusado de direcionar a licitação? Essa é, sem dúvida, a linha mais tênue que o gestor precisa caminhar.
E o material da Compras Municipais dedica um bloco específico para explorar essa fricção. E qual é a saída? A resposta está novamente na robustez da Lei 14.133 e no ETP. A padronização não é proibida pela nova lei. Muito pelo contrário, ela é encorajada quando justificada tecnicamente. O gestor tem que provar a vantagem. Exato, ele tem o ônus de provar matematicamente que adquirir uma solução integrada de ponta a ponta vai gerar economia nos custos de manutenção e treinamento a longo prazo. Superando aquela economia inicial de comprar máquinas avulsas mais baratas. Perfeito. É nesse contexto que as fontes trazem o estudo de caso da indústria nacional especializada, destacando a empresa brasileira Konishi como um exemplo prático de como esse mercado opera. E vale frisar sempre, para quem nos acompanha, que essa análise que estamos fazendo é estritamente institucional técnica e baseada no dossiê que estamos dissecando. Sem qualquer tipo de endosso comercial da nossa parte. Perfeitamente bem colocado. Se analisarmos o caso da Konishi apontado pela investigação, vemos uma indústria que se estruturou para oferecer exatamente o trem completo, desde a usina até os tanques de armazenamento. E por que isso importa para a governança pública? Porque reduz brutalmente os chamados riscos operacionais pós-compra. Quando a prefeitura padroniza a frota com uma fabricante nacional integrada, o treinamento dos servidores é unificado. A interface é a mesma. E a manutenção fica mais ágil, né? Peças evita o cenário catastrófico de uma máquina milionária virar sucata no pátio porque uma válvula precisa ser importada e demora 6 meses para chegar. É a diferença pragmática entre ter um problema mecânico resolvido em 48 horas ou ter a frente de trabalho paralisada por um semestre inteiro enquanto a população reclama dos buracos. Com toda a razão. Mas aqui a gente precisa reforçar aquele alerta de responsabilidade institucional. Sobre a ótica implacável da nova lei de licitações, qualquer aquisição desse porte, seja da Konishi ou de qualquer outra fabricante qualificada, exige um rigor procedimental extremo. Não existe atalho jurídico. Nenhum atalho. A pesquisa de preços no mercado tem que ser profunda, buscar múltiplas fontes e culminar num procedimento licitatório altamente competitivo. Que garanta isonomia e transparência. Exato. A integração do fornecedor facilita o termo de referência, mas a competição ampla é a regra de ouro inegociável. Exatamente. E é justamente nessa fase de planejamento que o gestor vai esbarrar na matriz de riscos. E quais são os riscos? Porque apesar de todos os benefícios inegáveis da autossuficiência, ela não é uma fórmula mágica que pode ser aplicada de olhos fechados em qualquer lugar do Brasil. Fazendo o papel de advogado do diabo mais uma vez. Será que toda cidade do Brasil, por menor que seja, deve sair estruturando um parque de máquinas e comprando uma usina amanhã de manhã? De forma alguma. Esse é um erro que pode custar o mandato de um gestor. O maior perigo que a análise aponta é a ociosidade. Máquina parada. Comprar uma usina e todo um trem para ligar as máquinas apenas 1 ou 2 vezes por mês é de forma objetiva rasgar dinheiro público. O equipamento deteriora, né? Muito rápido. As mangueiras ressecam e o custo de depreciação mensal corrói qualquer economia. Além disso, ter o ferro e o aço exige que a prefeitura capacite operadores mecânicos e principalmente engenheiros de laboratório. Porque o controle tecnológico do asfalto é ciência exata. Se errar a proporção da mistura na usina, o asfalto derrete no sol ou trinca no frio. E a administração ainda assume a responsabilidade de licitar continuamente a compra dos insumos como a pedra e o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Então, como a engenharia pública adequa essa autonomia para a imensa diversidade de tamanhos das nossas cidades? Porque o Brasil tem realidades metropolitanas, mas a maioria dos municípios é de pequeno porte, com orçamento enxuto. A solução aponta para aplicabilidade baseada no porte. Para as capitais e metrópoles, a demanda é gigantesca e diária. Justifica plenamente usinas estacionárias e parque completo operando em vários turnos. E para as cidades médias... Para cidades de médio porte, a estratégia muda para usinas móveis e estrutura modular, levando a produção para diferentes regiões e economizando no frete. E aí a gente chega nas cidades de pequeno porte. E aqui o material apresenta o que eu considero o verdadeiro pulo do gato da gestão pública inteligente. Que resolve a barreira financeira, né? E exato.
Como esses prefeitos resolvem isso? Através dos consórcios intermunicipais. Essa é, de fato, a ferramenta de ouro para o interior do Brasil. Como funciona na prática? Municípios vizinhos que isoladamente nunca teriam viabilidade financeira ou demanda para justificar a compra, unem forças. Eles criam uma entidade jurídica única, o consórcio público, é o consórcio que compra a usina móvel e o trem todo. E a conta milionária é dividida entre 3, 4, às vezes 5 prefeituras. Exatamente. Mas e no dia a dia? Como isso funciona sem gerar briga política entre os prefeitos sobre quem vai usar a máquina primeiro? Porque na teoria é lindo, mas a execução no serviço público é onde as coisas travam. Essa é a beleza da estruturação jurídica do consórcio. Ele não depende de favores. O consórcio contrata a própria equipe, elabora um cronograma técnico, rigoroso e compartilhado. Então tem um calendário fixo. Isso. Numa semana, o trem recapeia a cidade A. Na semana seguinte, toda a estrutura se desloca para a cidade B. Os custos de manutenção e pessoal são rateados proporcionalmente ao uso. Dilui o custo e evita a ociosidade. Formando a justificativa técnica irrefutável para os órgãos de controle. É o princípio da eficiência brilhando na prática. Juntar fome com a vontade de comer, com respaldo legal, inteligência logística e viabilidade orçamentária. Muda o horizonte das pequenas cidades. Totalmente. Estamos nos encaminhando para nossa síntese e eu acho vital batermos numa tecla para não gerar confusão conceitual. Falar em autossuficiência e parque próprio não é uma declaração de guerra à iniciativa privada. Não significa que a prefeitura nunca mais vai contratar uma empreiteira, certo? Correto. E é importantíssimo deixar essa distinção clara. A autossuficiência não é sobre estatizar o setor ou abandonar a iniciativa privada. Trata-se de uma estratégia de equilíbrio técnico. Equilíbrio é a palavra. Ao ter o próprio parque, a prefeitura retoma o controle sobre a zeladoria urbana diária, o tapa-buraco imediato e o recapeamento rotineiro. Devolve ao gestor a agilidade de resposta. Choveu, destruiu o asfalto, a equipe própria vai lá e arruma no mês seguinte, sem esperar edital. Exato. Em contrapartida, o município deixa os grandes projetos de engenharia complexa, tipo novas avenidas, pontes e viadutos, para as licitações com a iniciativa privada, que tem escala e expertise para essas super obras. É uma mudança de paradigma severa. Resumindo a linha de raciocínio principal que extraímos hoje, infraestrutura viária, quando bem planejada com dados, não é e nunca deve ser vista como um gasto rotineiro. De forma alguma. É um investimento estruturante. Criar esse ecossistema inteligente é transformar uma despesa recorrente, que escorria pelo ralo com remendos ruins, num ativo patrimonial duradouro para a cidade. Essa é a conclusão central. O planejamento minucioso, embasado pelo ETP e pela análise de ciclo de vida, somado à indústria nacional qualificada, eleva a capacidade de entrega das prefeituras a outro patamar de profissionalismo. É um convite fundamentado para que os gestores repensem seus modelos históricos. Mas antes de encerrarmos a nossa investigação, eu sei que sempre tem uma provocação final para expandir a discussão. Sempre tem. Qual é o ponto fora da curva que vamos deixar para nossa audiência hoje? Isso levanta uma questão que o material até tangencia, mas que merece uma reflexão mais profunda de quem planeja a cidade. Se já sabemos, e todo engenheiro concorda, que a água é a maior destruidora do asfalto. O inimigo número 1. Até que ponto as gestões públicas no Brasil estão focadas apenas na urgência de tapar o buraco visível de hoje? Será que não deveríamos focar muito mais energia e orçamento no design inteligente da microdrenagem urbana? Bocas de lobo, galerias, caixas de retenção. Exatamente. Que é o que realmente vai garantir que esse asfalto não seja lavado embora nas próximas gerações. Será que na pressa de mostrar serviço, não estamos apenas pavimentando sobre o problema, literalmente, ao invés de drenar ele primeiro? Nossa, uma reflexão poderosíssima. Ter a coragem política de resolver a raiz do problema que muitas vezes fica enterrada onde ninguém vê, e não só focar no curativo superficial que dá voto rápido. Exatamente. Fica essa reflexão crítica para quem está do outro lado dos fones matutar e aplicar em seus municípios. Quero agradecer demais a companhia atenta em mais essa análise técnica profunda. Foi excelente. Nossa missão aqui é justamente essa, pegar investigações complexas, legislações densas e diretrizes de engenharia e transformar tudo isso em conhecimento prático e vivo para os desafios das nossas cidades.
Nos despedimos por aqui e já deixo o convite aberto para o nosso próximo mergulho. Até lá!